O dia em que o potro chegou ao sítio de seu Anselmo foi lembrado por todos como o dia em que algo estava errado. Não errado como uma cerca caída ou uma porteira aberta, mas errado de um jeito que a gente sente no peito antes de entender com a cabeça. O animal desceu do caminhão com os olhos arregalados, o corpo tenso e os músculos tremendo como se cada passo fosse uma ameaça. Era jovem, forte, bonito até, mas ninguém conseguia chegar perto. Bastava alguém se aproximar 2 metros que ele relinchava alto, recuava de repente ou investia com uma violência que assustava até os mais experientes. Em menos de uma semana, o apelido surgiu quase sozinho. O potro impossível. Seu Anselmo, homem simples, morador antigo daquela região rural, tinha comprado o animal barato demais para ser verdade. Disseram que era problema, que ninguém conseguia lidar com ele. Mesmo assim, Anselmo acreditou que com paciência tudo se ajeitava. Mas a verdade é que, a cada dia, o potro parecia pior. Quebrava coxos, se jogava contra a cerca, recusava cabresto, não aceitava sela, não aceitava toque. Os vizinhos começaram a comentar que aquilo era bicho virado, que talvez tivesse passado por maus tratos ou coisa pior. Alguns sugeriram vender logo antes que alguém se machucasse. Outros diziam que era perigoso manter um animal daquele perto de casa. O sítio, que sempre fora um lugar calmo, passou a viver em estado de alerta. Anselmo dormia mal. Acordava cedo para verificar se o potro não tinha se ferido durante a noite e já começava a pensar que tinha cometido o maior erro da vida. O que ninguém ali percebia era que, enquanto todos viam apenas um cavalo agressivo, havia algo invisível gritando dentro daquele animal. Um medo antigo. Um trauma que não tinha nome e uma solidão profunda que ninguém soube reconhecer. A rotina seguiu pesada por semanas. Tentaram domadores, tentaram técnicas antigas, tentaram firmeza. Nada funcionava. O potro reagia com pânico, não com maldade, mas poucos sabiam diferenciar uma coisa da outra. Foi então que, numa tarde silenciosa, quando o sol já baixava e o vento soprava leve sobre o capim seco, algo completamente inesperado aconteceu. Algo que ninguém planejou. Algo que não deveria acontecer. E justamente por isso, mudou tudo. Do outro lado do sítio, perto da casa simples de madeira, estava Miguel, um menino de 8 anos, franzino, olhos atentos, que raramente falava. Miguel não falava porque não queria. Falava pouco porque não conseguia. Desde pequeno, o silêncio era a forma como ele se protegia do mundo. As palavras pareciam grandes demais, barulhentas demais. No sítio, ele ajudava como podia, observava os animais de longe, desenhava na terra com gravetos e passava longos minutos olhando coisas que ninguém mais prestava atenção. Miguel tinha algo que os adultos chamavam de jeito diferente. Mas o que ele tinha, na verdade, era sensibilidade demais para um mundo apressado. Naquela tarde, enquanto Anselmo discutia com um vizinho sobre o destino do potro, Miguel se afastou devagar, sem que ninguém percebesse. Caminhou pelo terreiro, passou pela sombra do galpão e seguiu em direção ao curral, onde o potro ficava isolado. O menino parou a alguns metros da cerca. Não avançou, não chamou, não fez barulho. Apenas ficou ali, olhando. O potro percebeu a presença. Levantou a cabeça rápido, farejou o ar, tensionou o corpo como sempre fazia. Era o momento em que normalmente tudo dava errado, mas não deu. Miguel não se mexeu, não recuou, não avançou, apenas permaneceu. Os olhos do menino encontraram os do potro, e algo estranho aconteceu naquele instante silencioso. O cavalo não investiu, não recuou, não relinchou, apenas ficou parado, encarando de volta. Era como se pela primeira vez desde que chegara ali, alguém não estivesse exigindo nada dele. Nem força, nem obediência, nem reação, só presença. O vento balançou levemente a crina do potro. Miguel deu um passo pequeno à frente. O coração do menino batia forte, mas não havia medo.
Havia reconhecimento, como se ele entendesse algo que ninguém ali tinha entendido ainda. O potro respirou fundo, baixou a cabeça alguns centímetros. Um gesto mínimo, quase imperceptível, mas que mudaria o destino de todos naquele sítio. E ninguém, absolutamente ninguém, estava preparado para o que viria depois. Miguel sentiu o ar mudar antes mesmo de entender o que estava acontecendo. O potro, que até então parecia feito de tensão e desconfiança, deu um passo para o lado. Não foi recuo, não foi ataque, foi espaço, um convite silencioso. O menino engoliu em seco, sentindo o coração bater tão alto que parecia ecoar no curral vazio. Ele sabia, de um jeito que não vinha de palavras, que aquele era um momento que não podia ser apressado. Então ficou. Apenas ficou. O sol descia devagar atrás das árvores, pintando o chão de laranja e dourado, e o silêncio entre os dois parecia um acordo antigo, selado sem promessas. O potro inclinou a cabeça, farejou o ar novamente e soltou um sopro longo, quente, que levantou poeira fina. Miguel fechou os olhos por um segundo, como fazia quando o mundo ficava grande demais, e respirou fundo. Quando abriu, viu que o animal tinha avançado mais um passo. A distância entre eles agora era pequena o suficiente para sentir o calor do corpo do cavalo. Ainda assim, Miguel não estendeu a mão. Não tentou tocar. Ele aprendera cedo que algumas coisas só acontecem quando a gente deixa que aconteçam. Do lado de fora, seu Anselmo percebeu a ausência do menino tarde demais. Quando olhou em direção ao curral e viu a cena, o sangue gelou. O potro solto, o menino pequeno, sozinho, tão perto. O velho correu, o coração disparado, já imaginando o pior. "Miguel!" gritou, a voz falhando. O potro ergueu a cabeça rápido, as orelhas giraram, o corpo voltou a enrijecer. Por um instante tudo pareceu prestes a se perder. Miguel ouviu o grito, mas não se virou. Não se mexeu. Em vez disso, fez algo que nunca tinha feito antes. Falou, não alto, não claro, mas falou. "Calma!" Saiu num fio de voz, quase um sopro. A palavra parecia frágil demais para conter um animal daquele tamanho, mas carregava algo que ninguém mais ali tinha. Verdade. O potro piscou. 2 segundos longos demais. Depois baixou a cabeça de novo, como se escolhesse ficar. Seu Anselmo parou onde estava, sem entender. O vizinho que vinha atrás segurou o braço dele. "Não chega mais perto", sussurrou. Olha o cavalo." O velho obedeceu, o peito apertado, os olhos marejados. O potro estava ali, quieto, respirando no mesmo ritmo do menino. Miguel, com cuidado, levantou a mão até a altura do próprio peito. Não tocou ainda. Apenas deixou a mão no ar, aberta, oferecendo. O potro aproximou o focinho devagar, tão devagar que parecia medir cada centímetro. Quando encostou de leve, foi como se o tempo tivesse parado. Miguel sorriu, um sorriso pequeno, raro, desses que só aparecem quando algo encaixa por dentro. O potro fechou os olhos por um instante, aceitando o toque mínimo. Seu Anselmo levou a mão à boca para conter um soluço. Ele conhecia cavalos a vida inteira. Sabia reconhecer mansidão, medo, bravura. Aquilo era outra coisa. Era confiança nascendo onde só havia ferida. O vento passou de novo, e o potro deixou escapar um som baixo, quase um suspiro. Miguel, agora mais confiante, deslizou os dedos pela crina curta, sentindo a aspereza, o calor, a vida pulsando ali. O animal não recuou, não reagiu, apenas ficou. Como se tivesse encontrado naquele menino silencioso um lugar seguro para pousar tudo o que doía. Quando seu Anselmo finalmente se aproximou um pouco mais, o potro virou a cabeça, atento. O velho parou. Miguel sentiu a mudança e falou de novo, com esforço, escolhendo cada sílaba como quem escolhe um passo sobre gelo fino. "Ele é bom." A frase saiu torta, mas firme. O potro baixou a cabeça mais uma vez, quase tocando o chão. Um gesto simples, um gesto que parecia dizer: "Eu fico."
Naquela tarde, ninguém tentou prender, domar ou ensinar nada. O potro ficou ali até o céu escurecer, e Miguel sentou na cerca, perto o bastante para que os dois compartilhassem o mesmo silêncio. Quando, enfim, o menino se afastou, o cavalo acompanhou com os olhos, atento, como quem não quer perder de vista algo precioso. Seu Anselmo voltou para casa com a certeza de que nada seria como antes. Ele ainda não sabia explicar o que tinha visto. Só sabia que aquele potro impossível tinha escolhido alguém, e que a partir daquele encontro improvável, o destino do animal e do menino tinha acabado de mudar. E o que viria a seguir provaria que aquele primeiro toque não foi um acaso, mas o início de algo que ninguém ali estava preparado para enfrentar. Naquela noite, Miguel quase não dormiu. Deitado no colchão fino, ouvindo os sons conhecidos do sítio, o grilo, o vento passando pelas frestas da madeira, o latido distante de um cachorro, a imagem do potro voltava à mente como um sonho acordado. O jeito como ele tinha baixado a cabeça, o calor do focinho encostando na palma da mão, o silêncio confortável que os dois tinham dividido. Miguel não tinha palavras para explicar aquilo, mas sentia no peito uma calma que não sentia havia muito tempo. Era como se algo dentro dele tivesse encontrado lugar. No curral, o potro também não dormiu. Pela primeira vez desde que chegara, não se jogou contra a cerca, nem rodou inquieto a madrugada inteira. Ficou em pé, quieto, com as orelhas atentas para qualquer som vindo da casa. Quando um galho estalava ou o vento mudava, ele levantava a cabeça, mas logo relaxava de novo. Algo naquele dia tinha quebrado um ciclo antigo, não de uma vez, não por completo, mas o suficiente para permitir descanso. Na manhã seguinte, seu Anselmo acordou cedo e foi direto ao curral, como fazia sempre. Esperava encontrar o mesmo animal arisco, pronto para reagir, mas encontrou outra coisa. O potro estava parado, olhando para a porteira como se aguardasse. Quando viu o velho, não investiu. Apenas virou o corpo um pouco, mantendo distância, mas sem tensão. Anselmo parou a alguns metros, respeitando o espaço. Não tentou nada. Ficou ali, observando. O potro respirava fundo, lento. Era pouco. Mas para quem tinha visto o que ele era antes, era tudo. Miguel apareceu logo depois, arrastando os chinelos, o cabelo ainda bagunçado de sono. Quando o potro percebeu a presença do menino, mudou de postura. As orelhas se voltaram para ele. O pescoço relaxou. Um passo curto para frente. Anselmo sentiu o peito apertar. Era como se o animal reconhecesse Miguel como referência, como se dissesse: "É com ele que eu sei lidar." "Vai devagar, filho", disse o velho baixinho, mais para si mesmo do que para o menino. Miguel assentiu. Ele já sabia. Aproximou-se da cerca e parou no mesmo ponto do dia anterior. Não atravessou, não estendeu a mão. Esperou. O potro veio até a cerca sozinho. Encostou o focinho na madeira. Miguel levantou a mão e tocou de novo com cuidado. O animal fechou os olhos por um instante. Aquilo já parecia um ritual. Os dias seguintes seguiram assim. Curtos encontros, sempre no mesmo horário, sempre no mesmo silêncio respeitoso. Miguel nunca forçava, nunca tentava mais do que o potro oferecia. E o potro, por sua vez, começava a oferecer um pouco mais a cada dia. Um passo a mais, um toque mais longo, um resfolego tranquilo, pequenas vitórias que juntas desenhavam algo maior. Os vizinhos começaram a notar. Passavam pela estrada, olhavam de longe, cochichavam. "É aquele potro brabo?" perguntavam. Seu Anselmo apenas balançava a cabeça. Não tinha como explicar, nem queria. Aquilo era delicado demais para virar conversa de beira de cerca. Certa tarde, porém, a calmaria foi quebrada. Um caminhão passou rápido demais pela estrada, levantando poeira e fazendo barulho. O potro se assustou. O corpo todo se retesou num segundo, o velho pânico subindo como um incêndio. Ele relinchou alto, deu meia volta e começou a correr em círculos no curral, batendo os cascos no chão, o olhar perdido. Miguel sentiu o susto atravessar o peito.
Por um instante o medo voltou, mas em vez de recuar, ele fez o que sentia que precisava fazer. Sentou no chão, encostado na cerca. Abraçou os joelhos e baixou a cabeça. Não falou nada. Não se mexeu. Apenas ficou ali, pequeno, quieto, disponível. O potro continuou correndo por alguns segundos até perceber o menino sentado. Diminuiu o ritmo. Parou. Ficou olhando. A respiração ainda forte, mas o corpo começando a obedecer outra lógica. Aos poucos, ele se aproximou da cerca. Parou a poucos metros de Miguel. Bufou, jogou a cabeça de um lado para o outro, tentando se acalmar. Miguel levantou os olhos devagar e encontrou o olhar do potro. Não havia cobrança ali, nem medo, só presença. O animal respirou fundo, uma vez, duas. Então, deu um passo à frente e outro, até encostar o focinho na madeira, perto do rosto do menino. Miguel estendeu a mão e tocou de novo. E naquele instante, algo se selou. Seu Anselmo, que observava tudo de longe, sentiu as pernas fraquejarem. Ele entendeu com uma clareza que doía que aquele cavalo não precisava de força. Precisava de alguém que entendesse o que era ter medo do mundo. Precisava de Miguel. Mas a vida raramente deixa que coisas bonitas sigam sem teste. E enquanto aquele vínculo se fortalecia em silêncio, uma decisão começava a se formar na cabeça do velho. Uma decisão difícil, uma decisão que em breve colocaria tudo a perder. Ou mudaria o destino dos dois para sempre. A decisão de seu Anselmo começou a pesar no peito como uma pedra. Ele não era homem de muitas palavras, mas conhecia bem o valor das escolhas difíceis. O potro estava diferente, isso ninguém podia negar. Mas ainda era um animal grande, forte, imprevisível aos olhos de quem não via o que Miguel via. E o sítio precisava de dinheiro. A venda daquele cavalo, mesmo com fama ruim, poderia ajudar a pagar contas atrasadas, consertar o telhado, garantir o básico por mais algum tempo. A ideia de se desfazer do potro tinha rondado sua cabeça desde o começo. Agora, porém, doía de um jeito novo. Naquela noite, Anselmo ficou sentado na varanda, olhando para o escuro do curral. Miguel estava dentro de casa, desenhando em silêncio. O velho pensava no que tinha visto nos últimos dias. O potro esperando pelo menino, a calma que surgia quando Miguel se aproximava. A forma como ambos pareciam se entender sem palavras. Era algo raro, frágil e, justamente por isso, fácil de quebrar. Na manhã seguinte, um homem chegou ao sítio em uma caminhonete velha. Era conhecido na região por comprar animais problemáticos para revenda. Olhou o potro de longe, avaliou os músculos, os dentes, a estrutura. Dá trabalho, mas é forte, disse. Com jeito, vira dinheiro. Miguel observava da porta, sem entender tudo, mas sentindo o aperto no estômago. Ele viu o jeito como o homem encarava o potro, como quem olha uma coisa, não um ser. O potro também sentiu. Voltou a ficar tenso, andando de um lado para o outro. Anselmo pediu um tempo. O homem concordou, não sem antes avisar. Não fico esperando muito. Se decidir, me chama. Quando a caminhonete se afastou levantando poeira, Miguel se aproximou do avô. Olhou para ele em silêncio, os olhos grandes, cheios de pergunta. Anselmo sentiu o golpe sem que uma palavra fosse dita. Só tô pensando, filho, murmurou, passando a mão pelos cabelos do menino. Miguel não respondeu. Apenas se virou e foi em direção ao curral. Lá, encontrou o potro inquieto. Aproximou-se da cerca, sentou no chão como tinha feito outras vezes e ficou ali. O cavalo, depois de alguns minutos, se aproximou. Encostou o focinho na madeira. Miguel estendeu a mão e tocou. Ficaram assim por um tempo longo, partilhando um silêncio pesado. O menino, então, fez algo que surpreendeu até a si mesmo. Encostou a testa na cerca e fechou os olhos. Um som baixo escapou de sua garganta. Não era palavra. Era sentimento. O potro reagiu de imediato. Aproximou o corpo, pressionando levemente o peito contra a madeira, como se quisesse diminuir a distância que os separava.
Seus olhos estavam atentos, quase preocupados. Miguel sentiu uma lágrima escorrer, quente, silenciosa. O cavalo cheirou o ar, bufou baixo e ficou ali, firme, presente. Seu Anselmo observava tudo de longe, com o coração apertado. Ele entendeu naquele instante que não se tratava apenas de um cavalo e um menino. Era algo mais profundo, algo que não se compra nem se vende. Mas a vida, ele sabia, raramente respeita esses laços. No fim da tarde, o homem da caminhonete voltou. "E então?" perguntou direto. Anselmo olhou para o curral. Miguel estava lá dentro agora, sentado no chão. O potro deitado a poucos metros, coisa impensável semanas antes. O cavalo descansava, os olhos semicerrados, tranquilo. Anselmo respirou fundo. Sentiu o peso do mundo nos ombros. "Eu ainda não decidi", respondeu. O homem franziu a testa impaciente. "Não demora muito. Esse tipo de bicho não espera." E foi embora outra vez. Naquela noite, Anselmo quase não dormiu. Pensava no dinheiro que precisava. Pensava no risco. Pensava no futuro de Miguel. E pensava principalmente no que aconteceria se quebrasse aquele vínculo recém-nascido. Pela manhã, tomou uma decisão. Não definitiva, mas suficiente para testar tudo o que tinham construído. Chamou Miguel e disse que tentaria colocar um cabresto no potro, com cuidado, só para ver como ele reagiria. Miguel sentiu o medo subir, mas assentiu. Ficou ao lado, quieto, observando. Anselmo entrou no curral devagar. O potro se levantou de imediato, alerta. O velho parou. Miguel deu um passo à frente e fez o único gesto que sabia fazer. Estendeu a mão. O potro olhou para ele, hesitou e então permaneceu. Anselmo avançou mais um passo. O cabresto balançava em sua mão. O potro respirou fundo, o corpo tenso, mas não fugiu. Miguel murmurou algo baixo, quase inaudível. O cavalo virou a cabeça em direção ao menino e ficou. Anselmo conseguiu passar o cabresto sem resistência. Foi uma vitória, mas também um aviso, porque naquele momento o velho percebeu que se insistisse demais, se forçasse além do limite, poderia perder tudo. O vínculo, a confiança e talvez até o menino. E era exatamente isso que o próximo acontecimento colocaria em risco, de um jeito que ninguém poderia prever. O cabresto no rosto do potro parecia um detalhe pequeno para quem via de fora. Para Miguel, porém, era como se algo delicado tivesse sido colocado em risco. Ele não chorou, não reclamou, não disse nada. Apenas ficou ali, observando o animal respirar com cuidado, como se estivesse aprendendo a aceitar aquele novo peso. O potro não se debateu, não tentou fugir. Mas seus olhos já não estavam tão soltos quanto antes. Havia atenção demais neles. Cautela, um resquício antigo de medo. Seu Anselmo percebeu isso imediatamente. A vitória tinha gosto amargo. Ele sabia que tinha avançado um passo certo, e talvez um passo a mais do que devia. Tirou o cabresto poucos minutos depois, sem tentar puxar, sem testar nada. O potro sacudiu a cabeça, livre de novo, e caminhou até Miguel, encostando o focinho no ombro do menino como se pedisse confirmação. Miguel levou a mão até a testa do cavalo e ficou ali, imóvel, garantindo silenciosamente que estava tudo bem. Mas o equilíbrio era frágil, e a vida impaciente. No dia seguinte, o homem da caminhonete voltou pela terceira vez. Dessa vez, não veio sozinho. Trouxe um ajudante e uma corda grossa enrolada no ombro. Seu Anselmo sentiu o estômago revirar antes mesmo de ouvir a proposta. O homem foi direto. Ofereceu mais dinheiro. Disse que levaria o potro naquele mesmo dia. "Agora que você já passou o cabresto, fica mais fácil", comentou sem perceber o peso da frase. Miguel estava atrás da porta, ouvindo tudo. Cada palavra caía pesada, mesmo sem ser completamente entendida. Quando ouviu "levar hoje", algo se quebrou por dentro. Ele saiu correndo antes que alguém pudesse impedir. Foi direto ao curral. O potro sentiu. Sempre sentia. Miguel abriu a porteira e entrou, coisa que nunca tinha feito sozinho. O cavalo levantou a cabeça rápido, alarmado, mas ao reconhecer o menino, relaxou.
Miguel foi até ele e abraçou o pescoço com força, enterrando o rosto na crina. O potro ficou imóvel, aceitando aquele peso pequeno, mas carregado de tudo o que não era dito. Seu Anselmo chegou logo atrás e congelou ao ver a cena. O homem da caminhonete também viu e bufou impaciente. Isso não é jeito de criança ficar perto de cavalo assim, disse. Se assustar, dá acidente. Miguel não soltou. Tremia inteiro. Anselmo sentiu o chão sumir. Ele percebeu ali que aquela não era mais uma escolha sobre dinheiro ou risco. Era uma escolha sobre quebrar algo que talvez nunca pudesse ser reconstruído. Aproximou-se devagar e colocou a mão no ombro do menino. Miguel levantou o rosto, os olhos cheios, e pela primeira vez falou algo que não saiu quebrado. Saiu inteiro. Ele... Fica comigo. A frase foi simples, mas carregava tudo. O homem da caminhonete riu, sem maldade, mas sem entender. Cavalo não fica com ninguém. Cavalo é bicho. O potro, como se entendesse o tom, levantou a cabeça e soltou um relincho curto, firme, não agressivo. Aviso. Miguel apertou mais o abraço. O cavalo não se moveu. Seu Anselmo respirou fundo. Sentiu os anos de vida pesada se juntarem naquele segundo. Olhou para o potro, depois para o menino, depois para o homem. E então disse algo que surpreendeu até a si mesmo. Não vendo, o silêncio caiu pesado. Você vai se arrepender, respondeu o comprador irritado. Esse bicho dá prejuízo. Anselmo assentiu. Talvez, mas não hoje. O homem virou as costas e foi embora, levando com ele a chance fácil de dinheiro, e sem saber, deixando para trás algo muito maior. Miguel soltou o potro devagar. O cavalo encostou o focinho no peito do menino e ficou ali, respirando no mesmo ritmo. Seu Anselmo se aproximou e colocou a mão na testa do animal. Pela primeira vez, tocou sem medo. O potro não recuou. Naquela tarde, algo mudou definitivamente. Não era só o potro que estava sendo domado. Era o medo antigo de todos ali, a desconfiança, a pressa, o impulso de desistir. Eles não sabiam ainda como aquilo terminaria. Só sabiam que tinham escolhido ficar. E às vezes, ficar é o começo de tudo. Mas o verdadeiro teste ainda estava por vir. Um teste que não envolvia venda nem dinheiro, e que colocaria Miguel e o potro diante de um desafio que exigiria mais do que silêncio, mais do que confiança. Exigiria coragem. Depois que o homem da caminhonete foi embora, o sítio entrou numa espécie de silêncio diferente. Não era paz completa, era expectativa. Seu Anselmo sentia isso no jeito como o vento batia na porteira, no modo como o potro andava pelo curral, sempre atento demais, e principalmente no olhar de Miguel, que agora parecia carregar uma responsabilidade nova, grande demais para um menino de 8 anos. Nos dias seguintes, o potro continuou calmo com Miguel, mas reagia mal à presença de qualquer outra pessoa. Bastava alguém diferente se aproximar que o corpo voltava a enrijecer, os cascos raspavam o chão, o olhar ficava duro. Seu Anselmo percebeu que, sem querer, tinham criado uma dependência. O cavalo confiava no menino, mas não no mundo, e isso era perigoso. Ele precisa aprender que não é só você, disse o velho numa tarde, mais preocupado do que firme. Miguel entendeu do jeito dele. Não respondeu. Apenas ficou ao lado do potro, passando a mão na crina, como se dissesse que estaria ali enquanto fosse preciso. Mas a vida não espera ajustes delicados. Numa manhã nublada, o barulho seco de um trovão cortou o céu. Uma tempestade se formava rápido, dessas que chegam sem aviso no interior. O vento aumentou, a porteira bateu forte e o potro, que já carregava o medo antigo dentro do peito, entrou em pânico. Começou a correr pelo curral, escorregando no chão úmido, relinchando alto. A cerca velha gemeu sob o impacto de um corpo grande demais tentando fugir do que não entendia. Miguel ouviu o barulho da casa e correu, mesmo antes de alguém chamar. Quando chegou ao curral, viu o potro girando descontrolado, o branco dos olhos aparecendo, a respiração curta.
Seu Anselmo gritou para o menino parar, mas Miguel não obedeceu. O medo não era maior que a necessidade de estar ali. Ele entrou no curral no momento errado. Um raio caiu longe, mas o som foi suficiente. O potro se virou de repente e disparou na direção oposta, direto para onde Miguel estava. Seu Anselmo sentiu o coração parar. Correu, gritou, mas o tempo não acompanhava. Miguel tropeçou e caiu na lama, pequeno demais diante daquela massa em movimento. O que aconteceu nos segundos seguintes, ninguém soube explicar direito. O potro freou, não de uma vez, não com perfeição, mas desviou o corpo no último instante, escorregando, caindo de lado a poucos metros do menino. A lama voou. O impacto foi pesado. O cavalo se levantou mancando, assustado, respirando forte. Miguel ficou no chão paralisado, o rosto sujo, os olhos arregalados. Seu Anselmo chegou primeiro, puxou o menino para fora do curral, tremendo inteiro. Abraçou Miguel com força, como se precisasse ter certeza de que ele estava ali. O potro ficou do outro lado, mancando, confuso, orelhas baixas, como se entendesse que algo grave quase tinha acontecido. O silêncio depois do trovão foi ensurdecedor. Miguel começou a chorar. Não alto, não desesperado, um choro contido, cheio de susto. Seu Anselmo sentiu as lágrimas dele molharem sua camisa e percebeu ali que tinha chegado ao limite. Aquilo não podia continuar daquele jeito. Chega, disse, mais para si mesmo do que para o mundo. Isso não é seguro. O potro observava parado, a perna dianteira apoiando menos peso. Ele também tinha se machucado, não grave, mas o suficiente para mancar. Seu Anselmo olhou para o cavalo e sentiu uma dor estranha, misturada com culpa. Não era só Miguel que tinha quase se perdido ali. Era o potro também. Naquela noite, o velho tomou a decisão mais difícil de todas. Ligou para um amigo distante, que trabalhava com animais e conhecia um centro simples de reabilitação e treinamento, longe dali. Um lugar calmo, sem pressa, com gente preparada. Não era venda, não era abandono, era cuidado. Miguel ouviu a conversa por acaso. Sentou no chão do quarto e ficou ali, em silêncio. Quando seu Anselmo entrou, encontrou o menino abraçado aos próprios joelhos, os olhos vermelhos. O velho se sentou ao lado dele. Não é porque ele é ruim, disse com a voz pesada. É porque eu quero que vocês dois fiquem bem. Miguel levantou o rosto devagar, pensou, respirou fundo e fez algo que surpreendeu o avô. Assentiu. Não foi aceitação fácil, foi confiança, a mesma que ele tinha dado ao potro desde o começo. Na manhã seguinte, quando o caminhão do centro chegou, Miguel acompanhou tudo, ajudou como pôde. O potro, ainda mancando, entrou com dificuldade, mas sem luta. Antes da porta fechar, Miguel se aproximou e encostou a testa na testa do cavalo. Não falou nada. Não precisava. O potro fechou os olhos por um segundo, como fizera tantas vezes, e foi embora. O sítio ficou vazio demais naquele dia. E Miguel, silencioso outra vez. Mas algumas despedidas não são fim, são preparação. E o que aquele potro aprenderia longe dali, e o que Miguel descobriria em sua ausência, mudaria o destino dos dois de um jeito que ninguém poderia imaginar. A ausência do potro transformou o sítio num lugar maior e mais silencioso. Miguel sentia isso logo ao acordar, quando ia até o curral por hábito e encontrava apenas marcas antigas de casco na terra seca. O vento passava pelo espaço vazio e trazia um cheiro diferente, como se algo essencial tivesse sido retirado dali. O menino voltava para casa sem dizer nada, mas seu Anselmo percebia no jeito como ele andava, mais devagar, como quem carrega um peso invisível. Os dias viraram semanas. Miguel voltou a desenhar na terra, mas agora os desenhos tinham sempre o mesmo tema. Um cavalo parado ao lado de um menino pequeno. Às vezes, acrescentava cercas. Outras vezes, uma estrada longa. Seu Anselmo observava de longe, com o coração apertado, tentando acreditar que tinha feito a coisa certa. Repetia para si mesmo que cuidado também é saber afastar quando amar não basta.
No centro de reabilitação, o Potro enfrentava seus próprios desafios. Estranhou o novo lugar, os cheiros, as pessoas. No começo, recusava a aproximação, mantinha distância, reagia com tensão. Mas havia algo diferente nele agora. Quando sentia medo, não atacava como antes. Parava, respirava, esperava. Como se tivesse aprendido em silêncio que nem todo susto precisa virar fuga. Os cuidadores notaram. Um deles comentou: "Esse cavalo já conheceu calma, só está tentando lembrar." Aos poucos, com rotina, paciência e respeito, o Potro começou a aceitar o toque. Primeiro de longe, depois mais perto. Nunca se entregava completamente, mas também não se fechava. O nome impossível ficou para trás. Enquanto isso, Miguel mudou. Não voltou a falar mais do que antes, mas passou a olhar as pessoas nos olhos com mais firmeza. Ajudava o avô com tarefas pequenas, carregava baldes leves, observava com atenção. Havia crescido por dentro. A saudade do Potro não tinha virado vazio, tinha virado força quieta. Certo dia, um telefonema interrompeu a tarde. Seu Anselmo atendeu desconfiado. Do outro lado da linha, o amigo do centro falava animado. O Potro estava melhor, mais equilibrado, pronto para algo novo. Ele precisa de alguém que confie nele, disse. Alguém que ele já conheça. Anselmo ficou em silêncio. Olhou para Miguel, que desenhava perto da porta. O velho sentiu o mundo se alinhar de um jeito estranho e inevitável. "Quando?" perguntou com a voz contida. Naquela noite, Anselmo sentou ao lado do menino e contou, devagar, sem rodeios. Miguel ouviu tudo em silêncio. Quando terminou, o velho esperou alguma reação. Choro, medo, qualquer coisa. Mas Miguel apenas levantou os olhos e assentiu. Um assentir firme, como quem diz, eu estou pronto. A viagem foi longa, a estrada parecia maior do que nunca. Miguel observava pela janela, atento, como se reconhecesse cada curva antes mesmo de chegar. Quando o caminhão do centro apareceu ao longe, o coração de Anselmo acelerou. Ele não sabia o que esperar, não sabia se o Potro lembraria, não sabia se o menino conseguiria. A porta se abriu. O Potro saiu devagar, mais forte, mais centrado, mas ainda com aquela atenção cuidadosa. Olhou ao redor, farejou o ar, então viu Miguel. Não houve relincho alto, não houve disparada, apenas um passo à frente, depois outro. O Potro parou a poucos metros do menino, os olhos fixos nele, como se confirmasse algo antigo. Miguel não correu, não falou, estendeu a mão aberta, do mesmo jeito de sempre. O Potro aproximou o focinho e encostou, leve. O mundo pareceu prender a respiração. Os cuidadores trocaram olhares. Anselmo sentiu as pernas fraquejarem. O Potro respirou fundo e baixou a cabeça. Miguel sorriu, pequeno, raro, verdadeiro. Não havia mais medo ali, nem pressa, apenas reconhecimento. Naquele instante, ficou claro para todos que aquele vínculo não tinha sido quebrado pela distância. Tinha sido fortalecido por ela. O cavalo tinha aprendido a confiar no mundo. O menino tinha aprendido a confiar em si. Mas ainda faltava um passo, um último teste, um gesto que selaria de vez o que eles tinham construído separados. E seria no retorno ao sítio, ao mesmo curral onde tudo começou, que esse gesto aconteceria. O final estava próximo, e ninguém ali sairia o mesmo. O retorno ao sítio aconteceu numa manhã clara, dessas em que o céu parece mais alto e o ar mais leve. O caminhão entrou devagar pela estrada de terra, levantando pouca poeira, como se até o caminho respeitasse aquele momento. Miguel desceu primeiro. Parou alguns segundos antes de dar o próximo passo, observando o lugar onde tudo tinha começado. O curral, a cerca, a terra marcada pelos cascos antigos. Nada parecia diferente, e ao mesmo tempo, tudo era outro. Quando a porta do caminhão se abriu, o Potro hesitou. Olhou ao redor, reconhecendo cheiros, sons, lembranças. O corpo ainda forte, mas agora sem aquela tensão que antes o dominava. Desceu com cuidado.
Pisou no chão do sítio como quem pisa num lugar sagrado. Miguel ficou ali, a poucos metros esperando. Não chamou, não se aproximou, deu espaço. O mesmo espaço que um dia tinha salvado os dois. O potro levantou a cabeça e o viu, não como antes, não como um refúgio, mas como um igual. Caminhou até ele, parou, respirou fundo e encostou o focinho na mão aberta do menino. Miguel fechou os dedos devagar, sentindo o calor conhecido. E naquele toque havia algo novo, confiança sem medo. Seu Anselmo observava de longe, com os olhos marejados e o peito apertado. Ele sabia que aquela cena não era apenas bonita, era necessária. Era o resultado de tudo o que tinha doído antes. Aproximou-se com passos lentos, falou baixo, respeitando o silêncio. O potro virou a cabeça para ele. Não recuou, não se armou, apenas ficou. O velho estendeu a mão e tocou também. Pela primeira vez, sem receio, sem pressa, sem dúvida. O cavalo aceitou. Naquele dia, ninguém tentou cabresto, ninguém tentou sela, ninguém exigiu nada. Eles apenas ficaram juntos. Miguel sentou no chão do curral, e o potro, depois de alguns minutos, fez algo que arrancou o ar do peito de todos. Deitou ao lado dele. Não por cansaço, por escolha. Encostou o corpo grande no pequeno, protegendo, compartilhando o calor. Miguel apoiou a cabeça no flanco do cavalo e fechou os olhos. Não havia mais palavras faltando ali. Com o passar dos dias, a rotina voltou, mas diferente. O potro aceitava a presença de outras pessoas, sempre com Miguel por perto. Aprendeu a caminhar com calma, a responder ao toque, a confiar no ritmo. Miguel, por sua vez, começou a falar mais, pouco, devagar, mas falava. Às vezes, palavras simples, às vezes frases curtas, sempre quando estava com o cavalo. Era como se aquele silêncio compartilhado tivesse aberto espaço para a voz surgir. Os vizinhos voltaram a passar. Agora paravam, observavam, perguntavam. Seu Anselmo contava pouco. Dizia apenas que o potro tinha mudado. Não explicava como, não explicava por quê. Algumas coisas não precisam ser explicadas, precisam ser sentidas. Certo fim de tarde, quando o sol descia atrás das árvores e o céu ficava cor de cobre, Miguel se levantou do chão, segurou na crina do potro e apoiou o corpo com cuidado. Não montou, apenas se apoiou. O cavalo permaneceu imóvel. Miguel respirou fundo e falou, claro, firme, para que todos ouvissem. Ele fica. Não era pedido, era constatação. Seu Anselmo sentiu o nó se desfazer no peito. Aproximou-se e colocou a mão no ombro do menino. Ele fica, confirmou. O potro soltou um sopro longo, tranquilo, como se concordasse. Naquele instante, ficou claro que nenhum dos dois tinha sido domado. Tinham sido encontrados. O potro, que ninguém conseguia tocar, tinha aprendido a confiar. O menino, que quase não falava, tinha encontrado um lugar onde não precisava se explicar. Juntos, tinham construído algo que não se ensina, não se força, não se compra. Quando a noite caiu e o sítio ficou quieto outra vez, Miguel caminhou até a porteira com o cavalo ao lado. Parou, olhou para o céu e disse, baixinho, como quem fala para alguém que entende, agora tá bom. O potro encostou a cabeça no ombro dele e ficou ali. E naquela simplicidade, naquela quietude, havia uma verdade inteira. Às vezes, não é o mundo que precisa mudar. Às vezes, basta que duas almas feridas se encontrem no tempo certo. Se essa história tocou você, deixe seu like, compartilhe com alguém que ama cavalos e escreva nos comentários qual parte mais mexeu com seu coração. Sua participação ajuda essas histórias a continuarem sendo contadas.